gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o presente da fé. Eu vou usar muitos versículos da Bíblia, então eu queria primeiro falar que se você quer ver na sua Bíblia, se você quer verificar também, se você quer acompanhar com a sua Bíblia, então este é o momento. Pega a sua Bíblia para a gente poder estar lendo juntos, né? Eu já estou com a minha, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com a minha Bíblia em português e eu vou usar muito ela, sabe? E se você quer também estar acompanhando com sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Este é o momento, pegue sua Bíblia. Então, eu quero começar a falar sobre este presente da fé com o livro de Romanos 10:17. Começando falando do que está na Bíblia, dizendo sobre a fé. Como a gente pode conseguir ter fé se a pessoa falta fé? Então, esse versículo é uma chave para a gente saber como a gente pode conseguir ter fé. Tá faltando fé. Então, em Romanos 10:17 vai falar: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos dar fé. E claro, vai dar outras coisas também, mas o que tá falando na palavra, que a palavra de Deus vai nos dar fé. Então, a gente em todo tempo, todos os dias ou constantemente, devemos estar ouvindo a palavra de Deus para termos fé. E também em Atos 20:21 vai falar: fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé simplesmente não é vã. A fé tem que estar com uma base na palavra, base em Jesus. A gente tem que colocar os nossos olhos focados em Jesus, diante de qualquer palavra que a gente receba, que a gente possa todo o tempo, toda hora, constantemente olhar para Ele. Ele é o nosso porto seguro. É Ele que vai nos ajudar diante de uma falta de palavra. Se você precisa de uma palavra de ânimo, se você precisa de uma palavra que te dê fé, se você precisa de uma palavra que te oriente, né, o seu caminho, e você não sabe o que fazer, não sabe qual o próximo passo dar, então a gente primeiro tem que buscar a palavra e buscar Jesus. É algo assim, claro, primeiro Jesus está acima da palavra, só que a gente também tem que buscar a palavra, porque ela vai nos dar fé, ela também vai dar clareza em nossa mente, sabe? Ela vai falar o que Deus tem para nós. E quando a gente fica, sabe, sem saber o que fazer, sem saber qual decisão tomar, a palavra vai ajudar nisso. E claro, também Deus vai ajudar nisso, Jesus vai ajudar. Então, que a gente possa entender que a fé, ela se a gente parar para pensar o que é a fé, a palavra vai falar que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Eu não estou com agora esse versículo, mas tem muitos outros versículos que eu vou estar falando sobre a fé. E eu queria começar a falar assim que eu mesma nesses dias, sabe, nesse ano, né? Não somente nesses dias, mas também nesse ano, eu estava assim, precisando de fé. Eu fiz vários passos de fé, né? Já saindo do Brasil e vindo para cá, para os Estados Unidos, de ter casado também. Então, vários passos de fé eu cheguei a dar. Mas depois que eu dei esses passos de fé, acabou que eu precisava dar mais outros passos de fé. E
eu senti isso assim na pele, que eu precisava de fé, eu precisava de mais fé para poder estar falando inglês, para poder ter fé que eu ainda vou ver novamente os meus pais e meu irmão também, que está no Brasil e ainda não vi. Ter fé que vai dar tudo certo. Ter fé que as coisas vão se ajeitar mesmo diante ao caos, sabe? Eu tenho minha dificuldade, eu tenho minhas provações, eu tenho, sabe, coisas que ainda precisa ser ajustada na minha vida, ou coisas para que eu quero avançar também. Porém, se eu não tenho fé, não vou conseguir fazer o que Deus quer. Se eu não tenho fé, se eu perco a minha fé, eu não vou conseguir agir como Deus quer. E deixa eu ver aqui se agora, antes de começar Mateus, sabe? Deixa eu ver. Eu tenho aqui Atos 11, 24 vai falar: homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Então, a gente precisa do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para estarmos com fé. Para a gente caminhar com fé, a gente precisa também, falei de Jesus e agora quero falar do Espírito Santo, né? A gente também precisa do Espírito Santo. E se a gente para pensar, em 1 Coríntios 12, 9, vai falar que o próprio Espírito Santo, ele dá dons para as pessoas como ele quer. Eu cheguei a falar em um vídeo sobre o meu dom, né? Tem um vídeo meu bem antigo também que fala como o meu sonho e como Deus me mostrou esse dom. E em 1 Coríntios 12, 9 vai falar sobre o dom da fé. Agora, a fé todo mundo tem que ter. Só que tem uns que têm mais facilidade para ter fé. E o próprio Espírito Santo vai dar isso, sabe? O próprio Espírito Santo vai dar esse presente assim. E a própria pessoa vai ter uma facilidade, quando ela estiver cheia do Espírito Santo, ela vai ter facilidade nisso, em ter fé. Eu muitas das vezes eu peço, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé é muito pequena. Senhor, se eu perdi a fé, coloca mais fé em mim, Senhor. Então, eu tenho orado sobre fé, eu já orei várias vezes e sinto a necessidade de orar ainda mais para ter fé. Então, é algo assim que tem horas para mim que é fácil ter fé, mas tem horas que, sabe, é mais difícil. Só que todos precisamos de fé, sabe? E eu queria começar a ler Mateus, continuando falando de fé. Mateus, eu escrevo aqui, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus está chamando para a gente ir até Ele. Agora, 6:34. Não vos... Aqui. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, a gente tem que começar a ter fé. Começar a ter fé que, ainda que fale que a economia está, sabe, cada vez pior, gasolina aumentou, comida aumentou, ninguém estava esperando por isso, ninguém profetizou sobre isso, mas
vamos continuar com a palavra que fala: basta para cada dia o seu mal, o seu cuidado. Precisamos ter fé. E em Lucas 8, Jesus vai falar sobre isso da fé. Quer ver? Lucas 8, 25, do versículo 25. Eu peguei Marcos também, gente. Lucas 8, 25. E Jesus falou: onde está a vossa fé? A mesma coisa Jesus quer falar pra gente hoje sobre isso. Onde está a nossa fé? A gente vai colocar a nossa fé em Jesus ou a gente vai colocar a nossa fé na circunstância? A gente vai colocar a nossa fé no dinheiro ou a gente vai colocar a nossa fé em Jesus? Por isso que a gente precisa ter fé. Fé em Jesus, fé no Espírito Santo, fé em Deus Pai. Fé que Deus é o nosso Pai. E Ele vai dar coisas boas, Ele não vai deixar a gente passar fome. E é incrível porque, assim, os presentes que Deus quer nos dar é pra gente usar. Então, outro presente que eu não falei, eu vou falar aqui que tem a questão, sim, devemos caminhar na fé, mas também devemos ser sábios. Então, se você não tem dinheiro para comprar algo, né? Vamos colocar aqui, não tem dinheiro para comprar uma bolsa, não tem dinheiro para comprar uma roupa cara, né? Ou não tá sobrando dinheiro. Eu vou dar aqui o meu exemplo sobre o que eu faço sobre isso, da questão financeira. Porque eu vejo que é o que mais pega na carne, é o que mais as pessoas se preocupam, né? Muitos estão se preocupando com isso, ainda mais nessa época que agora aumentou, muita gente desempregada e os preços aumentaram. E conforme desemprego também, né? Mexe com o dinheiro. Então, não tem como você viver a vida como antes, se você está desempregado, não tem como você gastar a mesma coisa que você gastava antes. Isso é sabedoria. Então, você não pode simplesmente também usar a fé de forma tola, sabe? Você não pode falar, vou usar a fé. Não, tenho fé que Deus vai fazer um milagre aqui para o dinheiro vir para minha vida, vai dar tudo certo, vou passar tudo no cartão pela fé. Só que você tem que também entender que Deus é justo, que sim, Deus faz milagres, mas a gente não pode usar o nome de Deus em vão. Por isso que a gente também precisa do presente da sabedoria. Eu não falei aqui, mas Deus também quer dar sabedoria pra gente. Então, eu mesma tenho, assim, não tenho ido pra salão, eu tenho cortado meu cabelo sozinha, eu não compro roupa, não compro bolsa. Meu esposo que fala assim pra mim, Ana, compra isso. Não, hoje você tem que comprar uma calça nova, você tem que... Suas calças já estão desgastadas, já estão feias. Outra vez compra uma roupa pra você. Então, tudo bem quando ele fala isso. Então, eu tenho comprado minhas roupas no Walmart porque é acessível pra mim, não é caro. Então, eu tenho usado o dinheiro de forma sábia. E por isso que a gente não fica em dívida no cartão, sabe? A gente consegue dormir de forma tranquila. E é tanto que meu esposo mesmo, um ano atrás, né? Ano passado, conseguiu quitar o carro que ele não estava conseguindo. Então, eu vi o resultado da sabedoria, de eu ter usado a sabedoria. E eu aprendi isso com minha mãe, sabe? Não veio assim, ai de mim. Eu não sou econômica, mas eu aprendi a ser econômica por meio da minha mãe. E eu vi os benefícios porque meu pai comprava presentes tanto para mim quanto para minha mãe, porque sobrava dinheiro.
porque minha mãe não ficava toda hora gastando dinheiro, ela não gastava dinheiro à toa. E aí a gente tem que saber como também usar a fé. Sim, use a fé, mas de forma sábia. É isso que eu queria terminar falando. Use a fé de forma sábia. De nada adianta você usar o nome de Deus também em vão, porque e se o dinheiro não vir? Aí vai ficar com conta negativa, vai ficar com dívida no cartão, por conta que, tá entendendo? Porque falou, eu usei a fé, só que aí o dinheiro não veio. Então não é como a gente quer, sabe? Não é como a gente quer, mas é como Deus quer. Por isso que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, sabe? Para fazer o que Deus quer. E não o que a gente quer. Caminhar com fé, mas também caminhar com sabedoria. Para a gente ter bons resultados na nossa vida, sabe? Então, Hebreus 11:6, quero estar lendo, continuando o estudo, né? E também para a gente entender melhor sobre o presente da fé. 11, então, Hebreus, deixa eu pegar aqui. Vou tomar só um pouco de água, viu? Tô com dificuldade de achar aqui Hebreus. Achei. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a gente também tem que crer que Deus é Deus Pai. Então, Deus falou que iria dar boas coisas para os filhos dele, que não iria deixar passar fome, que a gente não precisaria se preocupar nem com comida e nem com roupa, então ele vai suprir todas as coisas. A gente tem que primeiro entender, Deus é Deus Pai. E o próximo que eu queria falar sobre esse, no mesmo versículo, mas a próxima coisa que eu queria falar é sobre que essa fé que tá falando, né, não é simplesmente para a gente aplicar na nossa vida ou como a gente bem quer, mas se a gente ler até o final, vai falar o quê? Que a fé que a gente tem que primeiro ter é que Deus existe. É o que Deus mais vai querer de nós. Então, de que adianta também a gente orar se a gente não acredita sobre a existência de Deus? E isso não é somente para pessoas que não são cristãs, mas para pessoas que são cristãs e acreditar que Deus existe. Acreditar que quando você ora, você está falando com alguém. É isso que o versículo está falando. Então, primeiro, eu tenho que acreditar em Deus, eu tenho que acreditar na Trindade, que eu tenho um Deus Pai, que eu tenho Jesus e que eu tenho o Espírito Santo ao meu favor. Então, muitas das vezes Deus vai querer de uma pessoa, você vai ter que trabalhar em tal lugar. Ou então, você não vai trabalhar, você vai não vai trabalhar de forma para ganhar dinheiro, mas você vai trabalhar para o reino. E depois eu vou te dar. Sabe, tudo depende de o que Deus quer para cada pessoa. Eu não posso falar que, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro e tal, tal, tal. Não, você tem que fazer a vontade de Deus. E conforme você faz a vontade de Deus, o dinheiro vai vir, entendeu? Porque nenhum filho de Deus tem que ser escravo do dinheiro.
E Jesus falou também que se a gente acaba não fazendo a vontade de Deus, se a gente tá adorando, sabe, o dinheiro, então tem uma potestade que é mamon. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque a gente primeiro adora a Deus. A gente primeiro busca a Deus. Deus em primeiro lugar em nossa vida, sabe? Claro que você pode falar pra mim, mas eu trabalho, mas não tô conseguindo, então falta algo pra você fazer a vontade de Deus, sabe? Às vezes precisa orar, às vezes você precisa adorar a Deus. Deus não é um Deus assim que carrasco, sabe? Deus não é. Deus entende. Deus entende nossas limitações. Então a gente tem que entender que aquilo que você precisa, Deus vai te dar. Então, é tempo com Deus que precisa, Ele vai te dar. Precisa de uma revelação, de uma profecia, Ele vai te dar. Precisa de uma orientação, precisa de uma palavra de ânimo. Pode ir o que você imaginar na sua cabeça, o que você precisa. Então, Deus vai te dar. Mas muitas das vezes a gente precisa, às vezes, ler a Bíblia, ou então adorar a Deus, ou então orar, sabe, para Deus responder o que a gente precisa. Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe que a gente não é perfeito, Deus sabe que a gente é humano. Jesus veio aqui e sentiu na pele. Antes de você nascer, Jesus sentiu na pele sobre as dificuldades humanas. Mas ele mostrou que não estamos só, ele veio para o Espírito, ele veio e morreu para o Espírito Santo vir ao nosso favor. Graças a Deus por isso, sabe? Então, essa é a fé que a gente tem que levar sempre. Essa é a fé que tem que ativar o nosso espírito. Essa é a fé que a gente tem que ter todos os dias na nossa vida, sabe? Porque ainda que Deus abençoe com riqueza, ainda que Deus abençoe em todas as áreas da sua vida, sabe? Não somente o financeiro, mas bora botar aqui casamento, com filhos, sabe? Com a vida boa. Ainda assim, né? Ainda assim, se a sua vida espiritual não tá bem, não adianta você ter uma casona, você não vai se sentir bem na sua casa, porque o seu espiritual não tá bem. Não adianta você ter o carrão, não adianta, sabe, você tá cheio de amigos e a sua vida espiritual não tá bem. Então, vai ser tudo vazio, sabe? A alegria vai ser passageira e você não vai conseguir ter a alegria eterna que Deus quer nos dar, sabe? A alegria de Deus, aquilo que Deus quer nos dar pro nosso espírito é algo assim que ninguém pode roubar, que a gente vai querer mais, sabe? E Ele vai acabar nos dando mais. E isso não importa. Não importa lugar, não importa se é rico ou se é pobre, não importa o tempo, não importa qual é a sua situação, não importa quem você é, não importa o tamanho, sabe, dos seus erros, mas se você tem vontade de ter Deus na sua vida, se você tá com sede de Deus, se você quer Deus na sua vida, então tudo requer busca. Jeremias, né, falou sobre isso. Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Então, é por meio da busca que Deus vai abençoar a gente.
E Ele só quer que a gente seja verdadeiro. Ele já sabe de tudo, Ele só quer que a gente abra o nosso coração para com Ele. E Ele vai responder as nossas perguntas, Ele vai mostrar o que a gente precisa fazer, Ele vai nos dar também aquilo que a gente precisa. Muitas das vezes a gente precisa não do dinheiro, mas às vezes a gente precisa de um consolo, de um abraço, de amor, precisa de fé, sabe, para buscar a Deus também, né? Como eu falei, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, até por a gente buscar a Deus que não estamos vendo, a gente precisa ter fé. E Deus quer isso. Que a gente busque Ele, que a gente tenha fé nele, que Ele vai operar, que Ele vai fazer o que a gente precisa. Só que muitas das vezes, né, a carne leva a gente a ficar preocupado. A carne, muitas das vezes, acaba levando a nossa mente a ficar preocupada com as coisas deste mundo. E aí a gente, por meio dessa preocupação, a gente acaba não fazendo a vontade de Deus. Sabe? Que a gente confie mais em Deus. Que a gente confie mais na palavra de Deus. Que a gente confie mais sobre o que Deus quer fazer em nossa vida. E eu quero agora ler Marcos. Marcos 11. Marcos 11, do versículo 22. Então, Marcos 11, do versículo 22. Isso. Só tô olhando para ver se eu vou ler o certo. Sim. Então, Marcos 11, do versículo 22, Jesus vai falar: tende fé em Deus. E aí ele vai no 23, né, e fala que, em verdade vos digo que se você tiver fé, você vai dizer para este monte, vai para um lado, e o monte vai para o outro, o monte vai. E não duvidar em seu coração, mas crer se fará aquilo que diz. Tudo o que disser será feito. Então, a gente precisa ter fé. Agora, só que foi interessante porque não é fé na gente, mas que Jesus falou no Marcos 11, 22, tende fé em Deus. Onde a gente deve depositar a nossa fé não é na gente. Muitas das vezes eu ficava assim, meu Deus, tantas coisas, tantas profecias o Senhor me deu maravilhosas, tantas coisas grandiosas, tantas coisas que eu parava para pensar assim, meu Deus, eu nunca pensei que iriam profetizar isso na minha vida. Nunca pensei que iria vir tantas palavras para mim, grandiosas. Mas eu tive um sonho, que esse sonho simplesmente me mostrou o caminho certo, que é Deus, sabe? O poder, a glória e tudo o que Deus for fazer na minha vida, Ele seja glorificado e não eu. Que a gente tem que entender isso, como Marcos 11, 22 está falando, que Jesus disse, tem de fé em Deus. Então, muitas das vezes a gente não tem fé em Deus. E eu tô falando para cristãos. A gente tem que começar a ter fé nele.
sabe? Diante de todas as coisas, coloca Deus em primeiro lugar. Não tô falando pra você, imagina, não tô falando pra você, você tem que trabalhar, você tem que, sabe? Isso você já sabe, isso você já deve ter escutado dos seus pais. Eu quero trazer algo novo. Eu quero falar algo pra você que vai falar em seu coração, mas também vai falar no seu espírito, que vai alimentar o teu espírito. É uma semente que eu quero colocar no teu coração, para você entender que o mais importante do que dinheiro, do que bens, do que casa, do que tudo isso é Deus. A gente tem que entender as etapas, a gente tem que entender os pilares, a gente tem que entender como Deus quer que a gente construa a casa. Nossa casa tem que ser construída pela rocha. E aí, para a gente ter o alicerce, para a gente ter o firme fundamento, para a gente não cair, para a gente não errar, a gente primeiro tem que colocar Deus em primeiro lugar. A gente tem que colocar a nossa fé não na gente, não nos nossos bens, não nas nossas conquistas, mas em Deus. Porque é Ele que está dando. E eu tenho, assim, eu não vou falar nesse vídeo, mas eu tenho surpresas aqui para o canal que vai vir para minha vida, que vai vir, eu vou estar aqui mostrando para vocês, mas é para vocês terem fé, sabe? E eu simplesmente recebi, sabe? Eu simplesmente recebi presentes e ainda vou receber mais outro presente. Só que eu não tenho mérito, eu não fiz nada para merecer, sabe? Mas Deus simplesmente me deu. Deus simplesmente me deu. Não foi, sabe? Foi Deus que colocou no coração do meu esposo. Foi Deus que colocou no coração do meu pai. Claro que também, por exemplo, esse celular que eu tô aqui gravando, meu pai que me deu. Só que eu conversei com ele porque o celular ele tinha comprado para ele, né? Aqui um exemplo para vocês. Só que tudo foi na base da conversa, assim, ele não estava conseguindo usar o celular, mexeu errado, alguma coisa assim, e eu consegui consertar o celular dele. E aí eu simplesmente perguntei, pai, eu posso ficar com esse celular? E aí ele me deu. Sabe, tá entendendo que muitas vezes a gente precisa conversar com Deus? Muitas vezes a gente tem que perguntar para Deus bem a mesma coisa? Senhor, eu posso comprar isso? Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu quero isso. O que o Senhor acha sobre isso? Jesus mesmo falou, pai, eu quero, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Tem horas que eu uso esse exemplo de Jesus e falo, Senhor, não quero passar por isso, Senhor, me livra dessa provação, Senhor, não deixa, sabe? Senhor, faz alguma coisa, eu não quero isso. Mas aí depois eu fui e lembrei meu coração. Que Jesus, como é a oração de Jesus? E aí eu termino falando assim, me custa, sabe? Às vezes me custa, dependendo da aprovação. Mas aí eu vou e falo, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E aí, diante da situação, diante da circunstância, a gente tem que entender. Se não aconteceu como eu queria, então Deus está no controle. Então, eu orei, eu fiz a minha parte, eu entreguei, eu coloquei diante de Deus, mas se não aconteceu, então, amém. E aí a gente vai e ora para Deus nos dar o que a gente precisa, sabe? Para a gente ser aprovado. E outra palavra, assim, que eu recebi, e isso foi eu lendo um livro. E aí o livro é para eu ler a Bíblia inteira em inglês. E aí nesse livro, muitas frases mexeram comigo sobre os capítulos, né? Então, quando teve uma parte nessa semana, né?
que falava bem assim a frase do capítulo para essa semana. Poderá você passar no teste? E isso mexeu, e ainda mexe comigo, porque, assim, eu não tô falando aqui minhas provações porque eu ainda não fui aprovada. Porque, assim, o que mais, assim, se eu colocar a maior provação, assim, de todas, assim, eu não quero falar isso agora porque eu ainda não passei no teste, sabe? Eu ainda tô estudando pra prova. Eu ainda não fiz a prova. Então, por isso que eu não tô aqui falando sobre a minha prova. Porque Deus ainda tá falando comigo sobre isso. Sobre a prova que eu ainda vou fazer. E a prova da vida, sabe? Que é interessante. Teve um dia que eu tava super frustrada, porque eu ficava assim pensando, poxa, na escola eu não aprendi nada disso, nada de casamento, nada sobre o que eu preciso agora, né, para ter um bom casamento. E é isso que mais me toca. E é isso que eu mais quero, sabe? Ter um bom casamento, eu quero estar bem com meu esposo, estar bem na minha casa. E eu tava super frustrada com isso, porque a gente não estuda pra vida, né? Não tem provas, é somente mesmo no dia a dia que vai vindo as provas e a gente tem que, né? Tem horas que vem até mais provas, mais do que uma, e aí a gente tem que simplesmente estar buscando a Deus, orando, porque isso não foi ensinado na escola. A escola ensina para um trabalho, né? E muitas das vezes é tão pouco comparado com a prática, né? A escola, por exemplo, não ensina como a gente lidar com as pessoas. E para o trabalho isso é de suma importância, porque vamos lidar com pessoas. Mas, graças a Deus pela palavra, graças a Deus pela Bíblia, porque a Bíblia está recheado de pessoas, de histórias e de forma totalmente diferente. E aí você vai encontrar o que você precisa. Se é cura, se é. E também, se a gente for lembrar sobre os mandamentos de Deus, o primeiro mandamento é adorar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro é Deus, depois as pessoas. Mas se a gente for parar para pensar, a gente vê mais pessoas, né? A gente está mais em contato com as pessoas, a gente tem, sabe, a gente tem mais provações com as pessoas. Então, a gente, para ser aprovado nesse teste, né? Para Deus se agradar das nossas ações, a gente tem que saber como lidar com as pessoas. A gente tem que saber como tratar bem as pessoas. E aí, a palavra para isso é o amor. Só que como eu tô falando aqui do presente da fé, a gente tem que fazer tudo que Deus fala na palavra, né, aqui. Tudo que Deus fala aqui na palavra, a gente tem que aplicar por meio da fé. Aqui tá a chave, aqui tá, sabe? A gente faz isso não por mérito, não porque a pessoa merece, não porque a pessoa tá sendo boazinha com a gente, mas por fé. Mas tendo fé que Deus vai se agradar, que Deus vai recompensar a gente praticando a palavra, praticando o que Ele quer. A gente tem que fazer isso. A gente aprende a palavra e depois a gente coloca em prática. Graças a Deus, porque a gente tem a palavra hoje
super acessível, tem como baixar o aplicativo, né, da Bíblia e vem completa. Eu tenho mesmo no meu celular a Bíblia inteira, né, porque de forma assim física eu só tenho o Novo Testamento, que é essa Bíblia aqui, tá vendo como ela é fininha? Aqui é só o Novo Testamento, mas no meu celular eu já baixei, eu tenho a Bíblia em português do Antigo até o Novo. Então, caso eu precise, não uso muito, mas quando eu preciso ou quero entender a Bíblia em inglês, eu vou e procuro no aplicativo, sabe? É mais fácil. Então, só que aprendi algo, entendi algo, Deus me deu algo, veio a palavra. E aí, se eu não coloco em prática, aquilo que eu aprendi, eu não vou, como é que eu vou ser aprovada? E é essa a palavra da semana, né, que veio pra mim sobre pode você passar no teste? É uma pergunta, sabe? E aí, tipo, só Deus mesmo pra me ajudar, mas também, claro, eu quero passar no teste. Eu quero ser aprovada por Deus, eu quero agradar a Deus. E, claro, cada um tem a sua prova. Eu não tô aqui falando da minha prova, mas eu tenho prova. Mas eu tô falando da prova da vida. Eu tenho assim, sabe? E aí eu não quero falar agora, quem sabe futuramente eu falo da minha aprovação, mas essa é a palavra, que todo mundo tá passando por alguma prova. E alguns são mais difíceis que outros, só que a gente nunca sente na pele do outro, a gente sente na nossa pele, sabe? A minha dor, o meu choro pra com Deus e minhas ansiedades, minhas preocupações, todas são conforme a minha vivência, conforme a minha aprovação. Eu não sei a prova que você está passando, mas Deus sabe. Deus sabe. E a gente tem que começar a depositar o nosso choro, a nossa preocupação nele. A gente tem que tomar cuidado quais são as pessoas que a gente vai abrir o coração. Porém, é Ele, sabe? É Ele. A pessoa ideal, a pessoa perfeita, aquele que vai nos ajudar em tudo, que vai ter a palavra certa. Então, que a gente tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, tenha fé no Espírito Santo, tenha fé no Pai. E é isso que eu queria falar para vocês, gente. Eu encontrei muitos versículos, cheguei a falar até mais do que eu deveria sobre a fé, mas que isso alimente seu coração, que esse presente da fé possa nos ajudar, nos abençoar, possa confortar o nosso coração e, por meio do Espírito Santo, que a gente consiga ser aprovado por Deus, sabe? Eu vejo assim que, graças a Deus pelas minhas provações, porque hoje eu tenho muitas coisas para poder falar, poder ajudar mulheres, sabe? Diante das minhas provações. E no momento certo eu quero estar falando e, claro, ajudar também, conforme o que eu já passei, conforme as provas da vida, sabe? Que é totalmente diferente do que as provas da escola. Mas que, graças a Deus, porque conforme a idade que a gente tem, né, é mais fácil quando a gente é mais, né, tem uma certa idade ou quando é mais maduro, né? E diante
assim, de provas que eu já tive, de que eu tinha que escolher sobre o que eu queria para minha vida, eu pude ver algo assim que, no final das contas, eu tive, no Brasil, por exemplo, eu tive conselho de pastor, tive conselho de pessoas, só que aí no final das contas eu ouvi conselho de pastor, conselho de uma amiga, e aí conselho dos meus pais também, né? E aí eu coloquei tudo junto, sabe? Assim, e parei pra pensar e pensei muito. Diante dos conselhos, né, que eu pedi. Só que aí no final das contas, algo veio no meu coração, sabe? Uma palavra sábia veio no meu coração, que foi o que Ana Maria vai escolher. Eu tenho pai, tenho um pastor, tenho uma amiga, amiga fala usando a Bíblia, o pastor também, os pais já vai mais pro lado, né, do amor, daquilo que eu quero melhor pro meu filho. E eu tava nesse dilema, né? Escolho o que meus pais querem ou escolho o que o pastor, minha amiga, tá falando? E aí eu parei e pensei nisso. Qual é a minha decisão? Tinha conselho de ambas as partes, né? Tinha conselho de todo mundo, de pai, mãe, pastor e amiga. Que eu, assim, mais, né, confiava e tudo na época. E aí veio isso no meu coração. Agora eu tenho que decidir, sabe? Agora a decisão, pastor não tá aqui comigo, amiga não tá aqui comigo, meu pai, minha mãe não está aqui comigo. Agora eu tenho que decidir o que eu quero pra minha vida. E aí eu decidi, sabe? E aí eu parei pra pensar nisso, que muitas das vezes a gente, né? Se o conselho do pastor não for bom, e aí você segue o conselho de um pastor, quem vai quebrar a cara é você, tá entendendo? Porque você acabou seguindo. Ele deu o conselho, mas você que deve tomar a decisão, você que deve parar e pensar, faço isso ou não? O Espírito Santo quer que eu faça isso ou não? Entendeu? E aí, essa é a fé que a gente tem que ter. A fé de o que Deus quer que eu faça, o que o Espírito Santo quer que eu faça, o que vai me dar paz. Qual é a decisão, qual é o conselho que vai me dar paz, qual é o conselho que Deus quer que eu tome. E aí eu fui e decidi o que eu achei melhor para minha vida. Porque no final das contas, a gente acaba decidindo o que é melhor para nossa vida. Não é pai, não é mãe, não é pastor, mas que a gente possa ter Deus, sabe? Se Deus fala que não, então não siga esse caminho. Se Deus está mostrando que não, não siga esse caminho. Se você não está tendo paz no seu coração, não vai, porque é um alerta de Deus falando, né? Para não fazer isso. E por aí vai. Mas é isso, gente. Quero ficar por aqui. Que essas palavras te dê fé, te dê paz pro seu coração também, sabe? E que a gente possa cada vez mais saber o que Deus quer para as nossas vidas. Eu espero isso, que essa palavra fale em seu coração. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a prova que você está passando, mas Deus sabe. E que Ele te ajude nessa prova, que Ele seja o seu consolador, seja o seu conselheiro, que Ele mostre, sabe, qual o melhor caminho que você deve tomar. No final das contas, é você que vai decidir. E você tem que ir, no final das contas, o que você vai escolher tem que ter mais o nome de Deus do que dos homens, sabe? O que você vai decidir tem que ter mais fé em Deus do que dos homens. Então, você tem que parar e pensar sobre isso. Esse caminho vai me levar para a vontade de Deus ou esse caminho vai me levar
para longe de Deus. E aí, por isso que a gente tem que estar sempre buscando a Deus. Por isso que a gente tem que estar sempre sabendo o que Deus quer para nossa vida, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas podem falar aquilo que não é bom para você. Elas pensam que é bom para você e no final das contas não é. E quem vai pagar o pato não são elas. Quem vai pagar a conta não são elas. É você e vai interferir na tua vida. Mas se é algo de Deus, vai vir como bênção e não como maldição. Se é algo, um presente de Deus, sabe? Se Deus está nesse negócio, se é, sabe? Se é algo que você vai fazer e Deus quer que você faça, porque primeiro é Ele, então vai dar tudo certo. Certo? Vai dar tudo certo se é algo de Deus. Se não é algo de Deus, infelizmente não vai dar. Mas o que eu mais vejo é isso, que muitas pessoas são enganadas por conta de que houve pastores, houve pessoas que são cristãs e coloca já crédito nisso, sendo que a gente tem que ter sabedoria, ter maturidade também para tudo bem. Aquela pessoa fala aquilo, agora eu vou orar. Agora eu quero que Deus fale comigo sobre isso, se é da vontade dele. Porque o próprio Deus mesmo, pode ter certeza disso, que o próprio Deus vai te responder. Se é ou não é, ele mesmo vai confirmar porque ele quer o melhor pra gente. Ele vai mostrar pra gente se aquilo que a pessoa falou pra gente é sendo usada por Deus, é de Deus, aquilo que a pessoa falou, então o próprio Deus vai confirmar. Se não, se Deus não confirmar em seu coração, se não tá te dando paz, então não é de Deus. E a gente tem que ter a maturidade para entender que vai ter pessoas que são cristãs, que vão ser pessoas de Deus, que pode ser até pastor, que vão falar coisas que não é da boca de Deus. Pode ser sábio e tudo, mas não é o próprio Deus, sabe? A gente tem que entender isso. Às vezes a pessoa tá falando ou pela carne, ou pelo que ela acha certo, ou usando a palavra de forma errada, sem entendimento completo, pega só um versículo, né, e coloca como verdade, sendo que não estuda toda a Bíblia, todo o contexto, tudo, e cada pessoa tem um propósito diferente. O que Deus quer para minha vida pode ser totalmente diferente para sua vida. E mesmo que seja parecido, mesmo, por exemplo, que o nosso dom seja parecido, eu já ouvi muitos comentários, né? Encontrei comentários de pessoas falando assim: ah, eu sonhei com isso, Deus me deu sonhos. E aí eu via, nossa, a mesma coisa, o mesmo dom. Só que quando eu vejo o nome é diferente, a pessoa é diferente, a personalidade é diferente. E aí eu vou vendo, nossa, ainda que você tenha, por exemplo, um ministério igual ao meu, ou parecido, ou o mesmo dom que eu, ainda assim, Deus nos fez únicos, sabe? E tudo isso, todos esses presentes, todos os dons, né, do Espírito Santo, que Ele compartilha, e eu vejo assim, uau, que bom por isso, de que é compartilhado os dons, é compartilhado, porque Deus não coloca peso para a igreja, pelo contrário. E aí, por isso, essa por isso, tantos, né, diversidade, por isso, tantos dons para divididos para as pessoas. E aí, uns vão ter 10, outros vão ter 5, outros vai ter só um. E eu fico super feliz, assim, de já saber sabe? De ter a certeza, nossa, Deus falou comigo que
Ele me deu, eu orei por isso, ele me mostrou. E aí veio paz em meu coração sobre isso. E eu pude ver isso, graças a Deus. Pelo menos eu tenho certeza de sabe? Por conta de que não adianta a pessoa ter vários e não usar nenhum dom, sabe? Mas é isso, tudo é a fé. Tudo a gente tem que usar pela fé, sabe? Eu faço aqui vídeos no canal pela fé, sabe? Graças a Deus eu não desisti do canal por causa da fé, porque eu não recebo dinheiro nenhum. E meu esposo até falou algo pra mim super interessante que eu quero falar aqui, que é assim, se eu estou fazendo algo pra Deus, eu não devo me preocupar com dinheiro, porque ele vai me pagar. Entendeu? Se esses vídeos é pra Deus, eu não devo me preocupar com dinheiro. E graças a Deus por isso, sabe? Tem horas que a gente precisa de umas palavras. E eu recebi com bom agrado e me fez até repensar também nos meus conceitos sobre isso. Porque eu tava atordoada por algo que, sabe, que nem Deus quer que eu me preocupe. Que nem a palavra fala sobre isso. Eu falei aqui pra vocês, né? Só relembrando. Em Mateus, acho que minha folhinha caiu aqui, mas que eu tava aqui falando pra vocês, né, que Deus falou, não se preocupe. Deixa eu ver se eu acho aqui na palavra. Se a gente olha Mateus 6, 31 em diante, vou terminar, gente, falamos. O vídeo já ficou grande, mas se vocês estão até agora, né, aqui, eu quero terminar falando da palavra e na questão da fé e sobre isso do dinheiro, né, que é algo que veio, nossa, esse ano veio muita preocupação para comigo sobre isso, sabe? E aí, Mateus 6, do 31 em diante, fala: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comereis, ou que bebereis, ou que que vestiremos. E aí no 32 continua, porque todas essas coisas os gentis procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí no 33, no versículo 33, vai falar, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o 34 termina, né, falando, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, que a gente entenda isso. Eu li Mateus 6, 31 ao 34. Então, que a gente entenda isso, que Deus não quer que a gente esteja ansioso. Deus não quer que a gente esteja preocupado. Deus não quer que a gente fique simplesmente se preocupando com isso, sabe? E eu quero falar isso porque veio preocupação para mim sobre a questão do dinheiro, da parte financeira, sabe? E graças a Deus por toda a palavra de meu esposo, da Bíblia, pessoas também, assim, da igreja, que falaram comigo sobre isso, porque primeiro Deus, sabe? Primeiro Deus. E eu tô aqui no meu canal falando de ministérios, eu tô aqui falando sobre Deus, eu tô aqui querendo abençoar ministérios, eu tô querendo ser usada por Deus. Então, de nada adianta eu começar aqui a falar de Deus
sendo que o meu contexto, que a minha vida não tá como Ele quer, sabe? E aí, graças a Deus pela palavra, porque a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, a gente tem que entender, é Ele, é Ele, é Ele, sabe? Que a nossa fé esteja nele, que a gente entenda que essa palavra é para o nosso bem, que Deus fala isso é para o nosso bem. Então que a gente busque em primeiro lugar a Deus, que a gente busque em primeiro lugar a Deus, que a gente busque primeiro agradar a Ele, e as demais coisas vão vir, que a gente não se preocupe, porque Ele mesmo vai cuidar da gente, Ele mesmo vai nos dar o que a gente precisa. Então, gente, fique com Deus, que essa palavra possa abençoar o seu coração, abençoar a sua vida. Estou muito feliz por poder ter compartilhado tudo isso. Compartilhei muita coisa aqui. Se você chegou até o final, é porque você estava com sede de Deus, porque você estava querendo uma palavra, um norte, algo que falasse em seu coração, algo que te desse fé. Então, que Deus abençoe seu coração com esse presente da fé que você receba. Você pode colocar agora assim suas mãos assim, sabe? Para receba este presente da fé. E aqui é a mesma coisa para mim, que eu receba neste momento o presente da fé da parte de Deus. In Jesus' name I pray. Amém. Então fique com Deus e até a próxima.